Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma mentoria de investimentos. Estou muito animado. Já estava conversando aqui com o Eduardo sobre rever os vídeos, né? É muito importante rever os vídeos, porque principalmente quem não participou, quem não viu o último encontro, porque cada dia a gente está falando de investimentos diferentes e isso tudo vai fazer sentido mais na frente. É importante que vocês sigam essa metodologia, que vocês aprendam a ver as oscilações positivas e negativas de cada título para realmente pintar as dúvidas, só vão surgir depois que fizer os investimentos. E eu quero terminar esses 6 meses de mentoria com vocês ou ganhando dinheiro ou com uma projeção muito clara assim do que pode ser ganho em termos de investimentos para os próximos anos, né? Então, eu quero muito que vocês façam. Se não fizer, não vai acompanhar, não vai fazer pergunta, não vai ganhar confiança, né? E não vai fazer os investimentos. Eu queria começar hoje respondendo algumas perguntas bem interessantes que eu recebi. Inclusive, a Délis está ali, não estou vendo ela ali, mas a Délis é uma pessoa que eu sinto que ela está um pouco mais avançada em termos de conhecimento de mercado financeiro. Mas, Délis, eu já trabalhei com muitas pessoas assim, bem avançadas mesmo e, é, assim, eu gosto de traduzir todo o conhecimento de investimentos assim, no simples que dá certo e dá certo de verdade. Entende? Então, assim, não deixe de participar, por mais que esteja muito básico para você agora, mas esse básico aqui a gente está construindo realmente uma base que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, vai fazer na sua vida de todo mundo, né? Porque eu quero fazer trazer um resultado financeiro muito bom. Resultado financeiro muito bom vai refletir na vida de cada um, porque eu falo que o dinheiro nada mais é do que um instrumento para fazer a gente mais feliz. E não é o dinheiro em si, é as viagens que você pode fazer a mais, né, os lugares que você pode levar os filhos, as diversões que você pode fazer a mais, que vai fazer total diferença. Então, eu quero realmente ajudar a vocês a acumular patrimônio de uma forma muito consistente para poder realizar bastante coisa. A Gabriela não está aqui agora, mas ela mandou uma pergunta muito interessante. Eu respondi lá no privado para ela, mas pedi para ela mandar no grupo, né? Porque aí eu percebo que quem está fazendo o dever de casa está mandando as perguntas de acordo com o que a gente já viu até agora, né? Ela falou o seguinte: olha, eu estou com um CDB lá no Banco Itaú e será que vale a pena migrar para os investimentos que a gente conversou até agora? Aí, qual que é a pergunta que a gente deve fazer? Sim ou não? Depende da rentabilidade. Então, pedi para ela pesquisar, ela foi lá, pesquisou no Itaú, estava dando 100% CDI. Então, com essa resposta, né, um CDB do Banco Itaú rendendo 100% CDI, dá sim para migrar. Aí, em qualquer banco, se tiver um investimento que está rendendo nos últimos 12 meses 100% CDI, pode resgatar e migrar para os investimentos que a gente está fazendo aqui, que vai render mais do que o CDI, com certeza. Tá? Então, essa é uma dúvida que é muito importante, porque a gente está aprendendo a fazer os investimentos. Agora, tem que enfrentar a dúvida, porque é importante agora não só o conhecimento, mas ganhar confiança, né, de fazer uma mudança completa na vida de vocês, porque tem gente que tem conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, há 50 anos, e ela se sente muito insegura de migrar para uma corretora. Então, tem que fazer para ir ganhando confiança, porque esse conhecimento sem a prática não vai fazer muito efeito, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui aquele gráfico que agora vai caindo algumas fichas. Deixa eu mostrar aqui aquele gráfico que a gente conversou lá no começo, inclusive no dia que a gente se conheceu ao vivo. Então, esse gráfico aqui, ele tem cada linha é um investimento, né, em 10 anos, e essa linha verde aqui, ó, é o CDI. Deixa eu ver que tem um chat aqui, deixa eu ver se... Ah, a Délice está ouvindo, beleza, Délice. Então, esse gráfico aqui é o CDI em 10 anos. Tá? Então, se você tem uma aplicação que está rendendo 100% CDI, você está exatamente em cima dessa linha, o que já é uma coisa positiva para muita gente, porque no Brasil a gente tem 80% de pessoas devedoras, não tem investimento. Das 20% que tem algum investimento, essas 20% que tem algum investimento, 80% é caderneta de poupança. E a caderneta de poupança, ela está aqui, ó, em relação à linha do CDI, aqui embaixo, bem embaixo mesmo. Então, se você já está rendendo seus investimentos 100% CDI, já é uma coisa plausível, já é uma coisa assim, bem positiva no Brasil de hoje, que pouca gente tem esse conhecimento. Agora, existe uma relação de risco e retorno, tá? Porque 100% do CDI eu consigo naquele título que a gente já conversou há 2 encontros atrás, que é o Tesouro Selic.
o Tesouro Selic ele rende 100% CDI. Então, se você investiu ao longo da sua vida no Tesouro Selic, você está nessa linha aqui e é um excelente investimento. Sempre tem que ter Tesouro Selic na carteira. Os fundos de investimentos que a gente conversou, o Capitânia, o Ester, o Trend DI, né, eles estão acima dessa linha, um pouquinho acima da linha do CDI. Então, qualquer investimento desse tipo que você tem, que está rendendo 100% CDI, pode migrar para os fundos que a gente colocou, que que você vai ter um rendimento maior. Tá? Os fundos estão rendendo ali, se a gente colocar em termos mensais, mais ou menos vai dar 15% ao ano, tá? Com a taxa que a gente está recebendo esse mês. Essa linha aqui, mais marronzinha, são os fundos imobiliários. Aqui em cima, o dólar. E aqui, um outro título público que tem lá no Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA. É aquele que a gente fez IPCA 2035, 45, 2026. Então, a gente montando uma carteira de investimentos aqui com dólar, com fundo imobiliário, com Tesouro IPCA e outros títulos, na média, a gente vai ter uma rentabilidade acima do CDI, na média em longo prazo, assim, no médio e longo prazo, porque no curto prazo tem oscilações positivas e negativas. Então, estar com a carteira 100% CDI é uma coisa legal? Mas o que a gente quer ao longo do tempo é que ganhar uma consistência de rentabilidade acima do CDI. Tá? Então, por isso, essa carteira que a gente está trabalhando com ela faz total sentido dentro disso aqui, sabe? De ganhar, de ter retornos acima de 100% CDI. Oi, Gabriela, seja bem-vinda. Oiê. Oi, estava falando aqui da sua questão, depois você volta o vídeo lá no comecinho, tá? Que a gente está justamente falando daquela questão do Itaú, do 100% CDI, né? Então, 100% CDI é essa linha que a gente quer, ao longo do tempo, ter realmente retornos acima de 100% CDI. Então, a gente teve umas questões mais para trás sobre uma LCI, né? Uma LCI da Caixa Econômica, do Sicredi, alguma coisa assim. É interessante, se tiver acima de 90% CDI, é interessante. Pô, mas você está falando que 100% CDI é o mínimo que a gente quer como investidor. Sim, mas a gente como investidor, a gente paga imposto de renda também, 15% de imposto de renda. Então, se você pega uma LCI que está acima de 95% do CDI, que seja isenta de imposto de renda, ela, no final das contas, se for num prazo de um ano, ela vai dar uma rentabilidade melhor do que 100% do CDI. Tá? Agora, você vê que o tempo ele afeta um pouquinho, porque nos investimentos de renda fixa, a gente tem um imposto de renda regressivo, né? Você começa com 22, depois 20, 17, 15. Então, se for para um investimento assim, por exemplo, acima de 2 anos, aí o efeito da isenção de imposto de renda na LCI já não é tão bom. Então, por exemplo, se for mais por curto prazo, você pode ter uma LCI acima de 90% CDI e compor a carteira com os fundos que a gente já colocou aqui. Agora, se for por longo prazo, né, que aí os fundos e o Tesouro já está com a alíquota mínima de 15%, talvez é aquele negócio, não existe uma resposta única, tem que fazer uma continha para saber quanto que você vai ter líquido de imposto no prazo que você vai fazer o investimento. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 mil para aplicar, eu quero aplicar tudo em renda fixa. O que eu faria? Eu pegaria 80% do valor, colocaria nos fundos que a gente conversou aqui, no Trend, no Essa, no Capitânia. O Capitânia acho que fechou para investimento, mas tem muitos outros, e 20% comporia com LCI. Tá? Até eu vou falar aqui daqui a pouco, para ir atualizando, o que seria a carteira de investimentos hoje, com tudo que a gente já viu até agora. Tenho 100 mil reais para aplicar. Como é que eu divido nessa carteira, dado que a gente dado que a gente já tem algum conhecimento aqui? Então, para falar sobre isso, é importante a gente mencionar o cenário do Brasil hoje. Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Então, assim, como é que eu pegaria 100 mil reais e investiria e ia distribuir isso numa carteira de investimentos? Deixa eu só liberar aqui. Então, para falar da carteira que eu faria, vamos supor, tenho 100 mil reais, vou fazer uma carteira de investimentos. É importantíssimo que a gente fale do cenário, né? Como que está o cenário hoje. O cenário internacional está extremamente conturbado. Eu estava falando nas mentorias hoje mais cedo que a gente tem a Suíça, que foi uma âncora no mercado assim, de confiança, né? A estabilidade da moeda, etc.
foi o último país agora que saiu da taxa de juros negativa semana passada. Então, a gente já está com a Suíça, que passou décadas com a taxa de juros lá menos 0,25, agora ficou mais 0,25. A Inglaterra, também com aumentos de taxa de juros que eles nunca enxergaram isso ao longo da história deles, na Alemanha também, a Europa como um todo, muita inflação, muita taxa de juros para poder conter a inflação. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O Banco Central americano, semana passada, aumentou a taxa de juros em 0,70. Isso derrubou bastante os mercados. A Bolsa americana caiu bastante, as bolsas europeias estão derretendo. A Bolsa na Inglaterra, ela já caiu esse ano 20% do topo que ela bateu. Nos Estados Unidos já está mais de 20% do topo. E todas as moedas do mundo estão perdendo terreno para o dólar está se fortalecendo de uma forma que a gente nunca via há décadas, então a gente está passando realmente por um período bem diferente. Se essa mentoria fosse há 2 anos atrás, os investimentos seriam bem diferentes do que a gente está começando a fazer agora, sabe? Pelo menos a sequência de investimentos, tá? Então, saibam disso, né? Que a gente está fazendo os investimentos de acordo com a cartilha, mas também de acordo com todo esse cenário que eu estou passando aqui. Então, é um cenário muito, muito, muito complicado, sabe, em termos globais. O Brasil está relativamente muito estável, diferente do que está acontecendo no resto do mundo. E por que isso aconteceu? A gente, há 1 ano e meio atrás, a nossa taxa de juros, que hoje, o CDI hoje está 13,75 ao ano, estava 2% ao ano, a menor taxa Selic da história do Banco Central no Brasil. Então, a gente conduziu os investimentos de uma outra forma. Nos últimos 1 ano e meio, o Banco Central teve que disparar a taxa de juros porque a inflação começou a disparar. Então, a taxa de juros é um remédio contra a inflação que tem que ser aplicado, um remédio amargo. Por que amargo? Porque a taxa de juros alta, ela retém investimentos na economia real. Então, por exemplo, vocês são empresários. Eu tenho aqui um capital que eu vou investir na minha empresa. Eu já peguei um cliente que estava querendo abrir uma pizzaria, pedi para ele fazer umas contas, ele achava que ia ser o capital remunerado em mais ou menos de 8% a 10% ao ano. Então, eu falei assim, olha, então esquece fazer pizza agora. Por quê? Porque a taxa básica de juros está 13,75, então a taxa muito grande. Então, se você vai investir em alguma coisa que dá menos de 13,75 ao ano, é melhor, neste momento, você aplicar na taxa de juros, que o Brasil hoje é campeão, é o segundo, estava o quinto, acho que já está o segundo de taxa de juros, sabe? Então, estava a Turquia, Brasil, e depois os outros países que têm taxa de juros tão alta, mas que são impossíveis de você investir lá. Por exemplo, a Argentina está com a taxa de juros de 70% ao ano, mas a inflação de 100%, né? A economia argentina foi para o saco. Então, o Banco Central ele teve que escalar a taxa de juros muito forte, muito rapidamente, para poder conter a inflação, e o resultado apareceu. Nos 2 últimos, a gente teve no começo do ano uma inflação de 10% em 12 meses, nos últimos 2 meses a gente já teve deflação, ou seja, já teve uma queda de preço nos últimos 2 meses negativa, né? Uma queda de preço, ou seja, os preços já estão começando a diminuir, estão mais baratos do que estavam há 2 meses atrás. Então, isso é efeito da taxa de juros. E dado esse cenário global de aumento da taxa de juros na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em tudo quanto é lugar, o Banco Central ele vai ter, e já afirmou isso, vai ter que continuar com a política de taxa de juros alta por mais tempo. O Banco Central ele aumenta a taxa de juros para poder conter a inflação e ele tem todo o interesse de reduzir, porque é ruim para a economia. Como eu falei, o empresário investe menos com taxa de juros alta, o déficit público aumenta, porque, por exemplo, eu tenho que pagar tal coisa. O Tesouro Nacional emite título para poder receber dinheiro e pagar a conta. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o saldo devedor, né? Porque o que é crédito para a gente é débito para o Tesouro Direto, porque ele está emitindo título. Então, o Banco Central tem todo o interesse de reduzir os juros rápido, mas isso não vai acontecer por conta desse cenário global. O Banco Central está prevendo que a gente vai manter esse 13,75 por quase 1 ano ainda, e no final de 2023, se as coisas começarem a melhorar, ele quer terminar o ano de 2023 com taxa de juros de 11% ao ano. Hoje está 13,75%. Então, o que esse cenário fala em termos de investimentos para a gente? Pessoal, temos que aproveitar essa taxa de juros alta, porque é o que tem de melhor agora para ser feito.
baixo risco, alto retorno, alta liquidez, sabe? Então, é o que tem que se fazer. Então, por que eu falei isso? Estou com 100 mil para aplicar. Onde que eu vou investir? Eu pegaria 10% do valor, levaria para o mercado internacional, lá para os Estados Unidos, que é o próximo assunto que a gente vai falar, que é a Avenue. 10% em Tesouro IPCA, mais ou menos, 10% em Tesouro IPCA, 5% em fundos imobiliários, que a gente falou na semana passada, né? E os outros 75% em fundos de investimento de renda fixa, que a gente já falou em 3, 4 aqui, mas eu tenho mais uma relação boa para passar para vocês. Eu comecei com o Trend DI, com o Ester, com a Capitânia, porque são fundos que todo mundo tem que ter por conta da liquidez, D0, D1, porque empresário ou pessoa física precisa de ter um dinheiro na mão. Aconteceu alguma emergência, ou na empresa ou em casa, eu vou lá na XP, peço o resgate, no final do dia o dinheiro está na minha conta, ou mais tardar no dia seguinte. Então, esses 3 fundos que a gente falou até agora, eles têm uma alta rentabilidade em termos de porcentagem do CDI e liquidez. A gente já falou também, se não me engano, do fundo chamado Sparta. Acho que não sei se a gente já falou. Se não falou, eu vou falar. Oi, Maria? Libera o seu. Oi. Está ouvindo? Agora está. Não só comentou do Sparta, não chegou a falar dele, mas só... Tá. Legal. Então, eu vou passar depois aqui vou passar no WhatsApp uma listinha de fundos que vai conter ele. Então, aí o que eu quero deixar claro é o seguinte: a gente precisa ter os primeiros que foram mencionados por conta da rentabilidade e da liquidez. E aí, uma vez que você constituir o seu caixa, né? Igual, por exemplo, o Edu, ele tinha, por exemplo, eu tinha poupança que eu sacava para pagar, fazer meu fluxo de caixa e tal. Então, esse daí já pode ir para aqueles fundos, porque vai render mais do que o dobro. Feito esse caixa, um caixa para você, né, fazer o giro da empresa ou da sua casa, você pode pegar fundos como o Sparta, ele tem um crédito um pouco mais alavancado, um pouquinho assim, em termos de taxa de juros, porém a liquidez dele é menor. E aí a gente perde na liquidez, mas ganha em taxa de juros. A liquidez dele é 30 dias. Então, por exemplo, se eu preciso daquele dinheiro, eu vou pedir o resgate hoje, daqui 30 dias o dinheiro está na minha conta. Sabe? Então, eu abro mão dessa liquidez para ter uma taxa de juros maior, uma rentabilidade maior. E aí, depois do Sparta, tem um outro que chama RISA, que eu vou passar também a relação depois lá no WhatsApp, que, se não me engano, a liquidez dele é 60 dias, mas também ele já está com a rentabilidade acima do Sparta. Então, veja que no mercado, tudo é em relação de risco e retorno. Eu abro mão da minha liquidez e aí eu coloco um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de rentabilidade, sabe? Mas eu não posso fazer isso enquanto não fizer lá o meu caixa com aqueles fundos que a gente falou, porque a rentabilidade está muito boa e a liquidez está boa também. Tá? Então, isso foi mais ou menos atualizando tudo que a gente falou até aqui, né? Fazendo uma carteira. Você, olha, eu tenho tantos mil-reais, como é que eu vou investir esses tantos mil-reais? A gente pode dividir dessa forma para compor o caixa, né? E aproveitar a taxa de juros alta no Brasil e fazer os outros investimentos. A gente ia falar, eu queria começar hoje a falar da Avenue, que é o Investimentos Internacionais, mas, dado o cenário que eu falei, que está muito conturbado, o Brasil, para enfrentar esse cenário e junto com a inflação, teve que aumentar muito a taxa de juros, então eu estou fazendo pouquíssimos investimentos em ações, em fundos, o que seria fundos imobiliários no exterior, para concentrar na renda fixa agora. Agora, a gente não pode também ignorar 100%, porque eu falei na mentoria aqui mais cedo, eu estou achando que o que vai acontecer agora nos Estados Unidos foi já o que aconteceu várias vezes em ciclos econômicos lá atrás, que você fica com o mercado 2 anos e meio parado, meio de lado, mas depois ele começa a andar e em 4, 5 anos multiplica seu patrimônio investido em 5 vezes. Sabe? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Às vezes, aqui no período da mentoria, a gente não vê o dinheiro multiplicar muitas vezes, e é normal que isso aconteça, mas a gente estando preparado, entendendo como é que funciona o ciclo de mercado, vai ganhar dinheiro, sim, fazendo a coisa certa,
sabe? Fazendo a coisa direitinho. E aproveitar o que tem de melhor no mercado em cada momento. Então, agora, o que tem de melhor no mercado é os juros no Brasil. Agora, a gente não pode ignorar que pode acontecer algum problema e o dólar começar a pipocar. E por que o dólar não pipocou, dado que o euro ficou pior em relação ao dólar, o franco suíço um pouquinho pior em relação ao dólar, a libra está quase empatando em relação ao dólar e o real está, de certa forma, estável. Por que isso está acontecendo? Justamente por conta da taxa de juros no Brasil. A taxa de juros do Brasil está segurando o câmbio alto. É uma relação que sempre acontece na economia. Agora, na medida que os outros países, Europa, Estados Unidos, elevam os seus juros, vai ter um fluxo maior de capital para lá também, para aproveitar juros altos em grandes potências, né? Que é uma coisa que a gente não via há muito tempo. A gente não via juros nos Estados Unidos altos há muito tempo, na Europa nem se fala. Então, é uma coisa que está acontecendo agora. Por isso, a gente não teria tanta pressa para comprar as ações internacionais, mas a gente tem que estar com isso já bem afinadinho para poder pegar o novo ciclo de alta que ele vai acontecer. Ele vai demorar, mas vai acontecer. E quando vir, vai multiplicar o patrimônio que vocês nunca, sabe, você vai ficar assim, poxa, caramba. Eu lembro, por exemplo, agora do corona, não dá nem para falar, porque a bolsa caiu 40%, mas subiu em 3 meses e no final do ano já tinha multiplicado várias vezes o patrimônio. Mas uma crise séria que teve na economia, que foi mais profunda, foi a crise lá da bolha imobiliária americana, que foi em 2008, que a bolsa caiu uns 40%, e ela demorou 2 anos e meio para recuperar o valor que estava antes da crise. E depois de 2010, em menos de 9 anos, ela multiplicou o patrimônio 5 vezes, praticamente 5 vezes. Ou seja, você tinha R$1 milhão antes da crise, foi para 500 mil, depois você saiu de 5 anos depois com 5 milhões. Sabe? Então, multiplicou muitas vezes o patrimônio. Então, é isso que eu acho que pode acontecer, mas não agora. Tá? A gente vai ficar aí 1 ano e meio, 2 anos de taxa de juros alta nos Estados Unidos, inflação, para poder ter essa alavancada de novo. A gente tem que estar preparado. Então, a gente não precisa ter pressa de fazer os investimentos lá fora agora. A gente vai fazer basicamente investimentos em treasuries do governo americano, né? Igual tem o banco, eu tenho o fundo imobiliário aqui, eu tenho o Tesouro Direto aqui, tem lá os ETFs que a gente vai comprar que segue os títulos do Tesouro Americano. É isso que a gente vai fazer para começar os investimentos internacionais, mas a gente pode até deixar para a semana que vem, porque é muito melhor eu trazer vocês para essa confiança, porque eu estou ensinando e eu quero que vocês ganhem confiança de fazer os investimentos e com volume mesmo. Pode, tenho R$100 mil, pode fazer. Estamos fazendo com R$500, tem que fazer também. Quem tem mais grana, tem que analisar o resultado dos investimentos, me chama, me pergunta, fala, eu tenho 100 conto aqui para investir, estou na dúvida. Vamos analisar quanto está rendendo e vamos ganhar confiança, porque se não ganhar confiança, depois da mentoria não vai fazer as aplicações que tem que fazer. Explicar essa questão do CDI, né, tá começando a cair as fichas para vocês, foi, poxa, estou na poupança rendendo muito pouco, no CDI eu posso melhorar em relação ao CDI. Por que por exemplo, semana passada eu falei dos fundos imobiliários. Por que eu defendo o fundo imobiliário mesmo agora com esse cenário de taxa de juros alta e os fundos bombando? Porque o fundo de renda fixa, a gente vai lá, compra uma cota, e aquela cota é aquela cota para o resto da vida. Com os juros a 14, 15, ela não se multiplica em termos de quantidade de cotas. Já o fundo imobiliário, a gente está com a carteira ali rendendo mais ou menos 1, tantos por cento ao mês. A minha carteira deu 1,1 esse mês. Então, com os proventos que eu recebo, eu compro mais cotas. E aí, no mês que vem, eu já recebo mais proventos sobre essas novas cotas compradas, mês a mês. Então, a tese de fundo imobiliário, ela funciona com esse rigor de comprar novas cotas, pelo menos com os proventos todos os meses. Então, você consegue praticamente dobrar o seu patrimônio num período aí de 6 anos, mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos, a última estimativa que eu fiz, reaplicando os proventos mês a mês. Então, a Carol, na aula passada, ela fez a compra ao vivo. Mês que vem, a gente vai acompanhar na carteira dela quanto que ela investiu, foi lá 100, R$200, quanto que ela recebeu de proventos. Então, isso aqui é equivalente a 1%. Então, se eu colocar R$1 milhão, eu vou receber R$10 mil por mês? É isso mesmo, sabe? Então, a gente vai acompanhar isso. Então, ganhem confiança e façam os investimentos, porque eu estou vendo que quem está fazendo está pintando
dúvidas interessantes, dúvidas de quem realmente está colocando ali a pele em risco, né? Tem um livro do Nissim Taleb que eu gosto, que é Arriscando a Própria Pele. E ele fala que só quem pode dar orientação realmente de financeira, ele até fala o seguinte: se o seu gerente do banco, assessor de investimentos, começa a te encher muito o saco para você fazer alguns investimentos, pede para ele mostrar o que ele faz, quanto é que está a rentabilidade da carteira dele, né? Porque só quem bota a pele em risco que realmente consegue ter uma rentabilidade boa realmente no longo do tempo, né? Porque quem está botando a pele em risco está fazendo conta, aparece aquele medo e vai estudando, vai ganhando confiança. Então, eu estou vendo que tem gente que está colocando aí a pele em risco e está fazendo umas perguntas interessantes. E aí, eu quero fazer... A Maria me fez uma pergunta muito interessante, que eu, inclusive, vou falar ela aqui para ficar gravada no vídeo. Ela falou o seguinte: Maria, você me corrige, tá? Vamos debater sobre isso, porque é uma pergunta muito interessante mesmo. Eu recebo muito essa pergunta. Ela está comprando um imóvel na planta, que o imóvel vai ficar pronto agora no final do ano, né? Aí, com os investimentos, ela já está... Porque, pelo que eu entendi, era um imóvel que ela ia usar como fonte de renda. Porque ela fez a seguinte pergunta: eu vou alugar esse imóvel ou vou vender e aplicar no que a gente está aprendendo aqui, sabe? Então, é uma pergunta muito interessante que eu recebo constantemente. E como é que eu respondo? Vamos fazer os investimentos, né, Maria? Vou fazer os investimentos eu quero te mostrar e você vai chegar na conclusão. Pô, caramba, vale a pena ou não vender? Sabe? Eu quero... Porque se eu te falar, eu vou te falar, é óbvio que eu vou te falar aqui, né? Mas eu quero que você sinta na pele, porque você tem até o final do ano para receber o imóvel. Então, se você fizer os investimentos da forma como a gente está falando aqui, você vai ter uma visão bem clara e prática do que a decisão que você vai ter que tomar, sabe? Então, e isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, eu tenho certeza. E aí eu vou te dar alguns exemplos, né, para todos aqui. Porque eu tenho muito cliente que está comprando imóvel porque ele pensa assim: bom, eu vou aposentar um dia, eu preciso ter uma fonte de renda mensal, né, o imóvel que gera aluguel, né? Então, isso é uma coisa muito recorrente no Brasil e eu tenho vários exemplos para dar para vocês aqui. Aí uma pergunta, deixa eu ver se você consegue me responder algumas coisas. Você tem ideia de mais ou menos o valor do imóvel? Ele 360 mil. Tá, 360 mil. Você tem uma ideia, uma estimativa desse imóvel lá, quanto que você vai conseguir alugar ele? Não, era exatamente isso que eu ia procurar com o rapaz da imobiliária. Eu ia questionar exatamente quanto que teria. Porque Entendi. agora que eu vou receber, eu vou ter que gastar com a reforma, né? Porque tem uma reforma para fazer, porque o imóvel é na planta. Uhum. Mas eu comprei exatamente para isso, como investimento, porque eu não conhecia, assim, só conhecia previdência e poupança, essas coisas. Eu não sabia mexer com ações, essas coisas. Então, foi para o investimento mesmo. Agora que fazendo o curso que me deu essa curiosidade de saber quanto que eu vou pegar no aluguel, então essa pergunta eu ainda não tenho. Vou questionar com a imobiliária. Deixa eu te fazer uma pergunta, acho que pode ser pertinente, Rafael, porque é uma coisa que sempre eu tenho essa dúvida. Meu pai sempre fala assim: ah, beleza, o aluguel não te rende tanto lá, não vai dar nem 1% ao mês, talvez, é baixo, né? Mas tem a rentabilidade do imóvel. Vamos dizer assim, eu comprei, que nem é no caso da Maria, vai comprar um apartamento de 360 mil, beleza. Daqui 5 anos, pode ser que ele esteja em 720 mil. Só que não tem o índice de valorização imobiliária. Existe? Tem alguns não índices, existe, né? Tem alguns índices que usa para você recalcular aluguel, essas coisas assim, tá? Não, mas IGPM, mas nada assim, por exemplo, o valor de venda do imóvel, por exemplo, o imóvel que meu pai tem, ele estava nessa dúvida. Não tem. Era R$1 milhão lá 10 anos atrás, agora já está em 1,5 milhão. Entendeu? Então, essa valorização, que eu acho que talvez, não sei, né, Maria, posso estar pirando aqui, mas que faz com que você pense: pô, será que realmente vale? Mas não pelo aluguel em si, mas também pela valorização do imóvel. Tá. Eu acho que essa conta é difícil fazer, né, Rafael? Não, é difícil porque é o seguinte: não existe um índice e outro, existe imóveis e imóveis. Se, por exemplo, você compra um imóvel de 360 mil
Se daqui 2 anos constrói uma penitenciária de um lado, vai para um Não. preço. Se constrói um shopping, vai para outro preço. Entende? Então, se constrói uma faculdade do lado, vai para outro preço. Então, esse aí a gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar. E outra, em média, o que eu acompanho nesses últimos 20 anos que eu faço investimentos, é que imóveis desse tipo, ele não te dá uma rentabilidade tão boa. Por mais, por exemplo, era 1 milhão há 10 anos atrás, hoje é 1 milhão e 500. Só de cabeça, 50% em 10 anos é muito pouco, sabe? Não daria uma rentabilidade, não seria só isso. Acho que estaria bem abaixo do que você poderia conquistar em outras coisas. Aí eu vou falar alguns exemplos aqui. O imóvel para renda, Eduardo, assim, ele vai muito nessa característica da renda mesmo, porque eu não vejo assim imóveis no Brasil subindo muito de preço em média. Tá? Em média, não sobe tanto de preço. Em média, se o imóvel está ok, em média, ele acompanha a inflação. Ponto. Sabe? Em média. Agora, é lógico, se você, aquele negócio, se do lado vai construir uma faculdade ou um shopping, ele vai multiplicar de valor. Se se constrói alguma coisa ruim, uma penitenciária, não sei o quê, vai piorar de valor. Então, mas em média, o máximo que consegue ali é reajuste da inflação, ou seja, não tem ganho real. Até porque o imóvel tem uma depreciação, tem o custo que você, igual ela, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela fala assim, olha, meu imóvel custava 1 milhão, agora está custando 1,5 milhão. Eu falei, tá, mas qual que foi a taxa de juros de todo o período desde quando você começou a colocar? Quanto que você já gastou em reforma? Porque, por exemplo, ela vai gastar 360 mil. Aí, para você fazer o fluxo de caixa, ninguém faz isso. Gastou 100 pau de reforma, sabe? E aí você não consegue remunerar esse capital. Daqui a pouco você fala assim, eu comprei por 360 e vendi por 700. Tá, mas você gastou 100 pau de reforma, você pagou ITBI, você pagou não sei o quê, pagou... Entendeu? Tudo isso tem que colocar na conta. E quando você coloca na conta, não fecha. Tá? Não fecha. É bem difícil mesmo de fechar. Então, eu vejo assim, então, daqui até o final do ano, a Maria vai acompanhar, e todos nós aqui, a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, e aí ela vai pesquisar lá na região o valor do aluguel, né? O valor do aluguel do imóvel. Por quê? A gente vai perceber aqui que a carteira de imobiliária, de fundos imobiliários, ela está rendendo, igual a gente falou, mais ou menos 1% ao mês. Ou seja, se a Maria ela compra 360 mil de fundos imobiliários hoje, ela vai ter, em média, R$ 3.600 de renda mensal, assim, livre de imposto de renda, livre de muita dor de cabeça. O que ela tem que ficar ciente? Que eu vou comprar 360 mil reais de cotas, essas cotas têm uma flutuação no mercado. Não é, por mais que elas estejam representando imóveis, pelo simples fato da cota estar cotada e disponível lá na Bolsa de Valores, se eu quiser uma liquidez, eu vendo mais barato, mas sai. Então, ela tem oscilação negativa. Se você tem um apartamento, você bota lá R$ 1 milhão. Você pode ficar 6 meses para vender, mas você talvez vá vender naquele preço, porque você não aceita vender por um preço menor. Então, não tem tanta liquidez, mas você vai vender naquele preço. O fundo imobiliário tem oscilações positivas e negativas. Então, você tem que assimilar isso. Os meus clientes que a gente faz comparação no Brasil inteiro, eu tenho lá em Vitória, aqui em Brasília, aí em Curitiba, em média, se a gente pegar uma média de 3 anos, né, eu sempre peço para fazer 3 anos, porque não é só assim, o meu imóvel custa 360 mil e está alugado por 2, mas não é só isso. Em 3 anos, quanto que o inquilino saiu e ficou disponível o imóvel, ficou vago, por exemplo? Então, eu tenho que somar tudo que eu recebi de aluguel em 3 anos, dividir pelos os meses ali, né, por 36 meses, para ver qual que foi a renda média. Pela legislação, quando eu alugo um imóvel, eu tenho que pagar 27,5% de imposto de renda. Então, já vai lá para baixo. Então, em média, tá? Em média, assim, na prática, dos clientes meus que eu venho acompanhando, os imóveis, eles estão rentabilizando os aluguéis mais ou menos 0,20%. Ou seja, se esses 360 mil que vale imóvel da Maria, né, 0,20%, está dando R$ 720 de aluguel. Tá? Em média, R$ 720 de aluguel.
contra Isso se o mercado paga, né? Se o mercado pagar. Porque Isso, dependendo do bairro, dependendo da oferta, Isso, o mercado não vai pagar o que vale. Por isso que eu estou fazendo uma média, tá, Graça? Estou fazendo assim uma média pelo que eu acompanho. Eu já vi cliente meu recebendo 0,50 e cliente recebendo 0,15. De novo, num período de 3 anos, porque às vezes eu estou lá, eu tinha um cliente que tinha uns imóveis lá em Vitória, na beira da praia. Aí ele estava lá, tá pagando direitinho. Quando ele foi ver, tinha um dos inquilinos dele que estava 1 ano sem pagar o condomínio e ele teve que gastar advogado para tirar o cara. Então, coloca tudo isso na conta, sabe? Vai lá para baixo a rentabilidade. Então, assim, eu estou ganhando R$ 2.000 de aluguel. Tá, mas em 3 anos não vai ser R$ 2.000, vai ser menos, porque vai ficar vago. Quando fica vago, você, além de não remunerar o capital, você tem que pagar o IPTU, tem que pagar o condomínio, tem que fazer uma pintura, sabe? Então, melhor isso pegar no fundo imobiliário mesmo, porque tem um pessoal aqui em Curitiba, até que alguns clientes que eu estou conhecendo, que eles estão fazendo, comprando apartamentos pequenininhos para colocar no Airbnb. Aí, por exemplo, um aluguel seria de 1.500, vira, sei lá, 4.500, R$ 6.000, entendeu? Mas também tem toda a administração, né? Quem está fazendo hoje, por exemplo, um cliente meu, ele é dono de hotel que viu uma oportunidade de negócio. Então, ele está pegando o fundo deles lá e comprando esses quartinhos aí. Pois é, Edu, assim, eu concordo com o cara que por exemplo, o cara que é empresário do ramo. Por exemplo, a Maria, já tem R$ 1 milhão investido no mercado financeiro. Eu acho que aí, para efeito de diversificação, já valeria a pena. Mas por exemplo, olha só, Maria, quanto é que você está pagando de parcela lá no apartamento? Na verdade, eu tirei um dinheiro de um investimento que eu tinha e comprei à vista. Entendi. Você comprou. Então você já pagou os 360 mil já? Já paguei. Agora o que eu vou pagar agora, quando entregar, vai ser a reforma, como eu falei, que ainda vou amanhã ver com. Tá. Visitar para saber. Quanto tempo que você já pagou o imóvel? Já tem uns 2 anos. Então, tem 2 anos que você pagou 360 mil, é isso? Foi, exatamente. E aí, você acha que de lá para cá já valorizou alguma coisa? Você está pesquisando, já vou vender um pouquinho mais caro e tal? Não, porque, na verdade, a minha ideia era exatamente só alugar mesmo. E daí, quando eu fui... Porque eu achei que eu estava fazendo algumas coisas erradas, por isso mesmo que eu procurei o curso, entendeu? Porque eu acho, na minha opinião, que eu não fiz bom negócio. Não, eu tirei de investimento para investir no imóvel, não acho que foi boa, porque eu já me dei mal com o imóvel uma vez. Entendi. Então, você já tem experiência negativa do imóvel. Então, olha só. Pois e aí eu voltei para a mesma coisa. Então, olha só, se você tivesse, né, vamos supor, então é um debate, porque esse debate ele vai abrir na sua cabeça e de todos aqui essa inteligência financeira. Pois né? Porque olha só, você pagou à vista no imóvel que só ia te entregar daqui a 2 anos. E aí que eu acho que eu errei, porque eu paguei à vista. E se esse imóvel tivesse um problema e não te entregasse? Então, você vê, com a taxa de juros... olha só, com esses fundos de investimentos que a gente está tendo agora, a gente tem uma rentabilidade de mais ou menos 15% ao ano. Então, por exemplo, 360 mil aplicado a 15% ao ano já são R$ 54 mil por ano. Entendeu? Então, é lógico que há 2 anos atrás a taxa de juros não estava tão alta como agora, mas se fosse agora, eu vou comprar um imóvel agora, 360 mil, e vai me entregar daqui a 2 anos. Cara, jamais pagaria à vista, jamais. Por quê? Primeiro, se eu comprar hoje 360 mil de fundo imobiliário, eu tenho 3.600 na minha conta todo mês, sem problema, livre de imposto de renda e sem problema esse mês não vai pagar, não tem esse problema. Né? Outra coisa, se eu pegar e investir em taxa de juros, 54 mil. Então, daqui a 2 anos, eu já vou ter 460 mil reais só dos juros sobre juros do investimento da rentabilidade do dinheiro. Entende? Então, você vê que você deu dinheiro para a consultora aplicou esse dinheiro e ainda
sabe? Então, é lógico que a gente não sabe, porque vai que você pagou 360 mil e hoje ele já está valendo mais, né? Então, a gente tem que fazer a conta direitinho se valeu a pena ou não. Tô fazendo, não sei, às vezes você pagou 360, já está valendo, sei lá, 400 e alguma coisa. Então, tem que ver, né? Quando você vai começar a pesquisar isso. Então, e outra coisa, quem vai comprar um imóvel parcelado na planta para investimento? Então, eu vejo gente pagando parcela de R$5.000. Então, se eu vou pagar R$5.000 por mês durante um período muito grande, o banco só vai a construtora só vai me entregar isso daqui a 4, 5 anos, 2 anos, 3 anos, até lá, o meu patrimônio está sem remuneração nenhuma. Então, se eu, ao invés de pagar a parcela do imóvel, eu começar a comprar R$5.000 de cota de fundo imobiliário, comprei hoje, mês que vem eu já tenho a remuneração do meu patrimônio, sabe? Então, quando chegar lá, quando você fosse pagar, acabar de pagar o imóvel, provável que você já teria um valor bem maior em fundos imobiliários. Por quê? Porque você já foi recebendo aluguel antecipadamente. Porque no fundo imobiliário você não precisa de aportar o dinheiro inteiro para começar a receber proventos. Você bota R$5.000, já recebe proventos. Com esses proventos, mês que vem você entende? Então você já consegue receber aluguel aplicando qualquer valor. Você vê o dinheiro que a Carol comprou agora, semana passada, 100, 200, 300 reais. Mês que vem já vai ser remunerado em termos de proventos esse dinheiro. No imóvel, você colocou o dinheiro toda à vista e vai ficar 2 anos para conseguir receber o primeiro provento. Tá? Então, assim, como a gente vai acompanhar isso agora, vai ser até um estudo de caso aqui. Dá uma olhada. Qual a perspectiva que está dos imóveis nesse local? Né, lá, olha, quanto é que está? Quanto que você vai gastar de reforma? Só para a gente tentar fazer aqui uma conta, porque esse tipo de análise é muito legal, porque o Eduardo é empresário, todo mundo aqui é empresário, empreendedor, então é o tipo de conta que empresário tem que fazer mesmo para tomar decisão de investimento. Pô, eu vou investir ou vou aplicar no mercado financeiro? Sabe? Então, essa resposta que você não precisa ter agora, mas se você for estudando daqui até o final do ano, você vai ter uma clareza muito grande em relação a isso, por conta, você vai ver, pô, comprei fundo imobiliário, estou recebendo ali, apliquei R$500, está recebendo 50, recebeu 1%. Então, se eu colocar os 360, eu vou ter 3.600. Se eu alugar, o aluguel vai ser 1.500. Só que, pô, eu tenho a dor de cabeça de ter um único inquilino, sabe? Porque, por exemplo, você vai ter um inquilino. Se ele te dá uma dor de cabeça, 100% do seu patrimônio está comprometido, 100% de aluguel que foi para o saco. No fundo imobiliário, como a gente compra um fundo imobiliário de galpões logísticos, que está alugado para a Ambev, para Leroy Merlin, para casa, sabe? Além de não ser pessoa física, são pessoas jurídicas de alto gabarito que geralmente nunca atrasam aluguel. Então, você não fica negativo, não fica com zerado. Né? Então, a gente tem fundos imobiliários que tem 74 contratos de aluguel. Sabe? Então, se 2, 3 ali dá errado, você não fica sem receber o seu provento. E você consegue multiplicar isso muito mais rápido comprando novas cotas. Sabe? Então, se você pegar, igual eu falei, se você comprar parcelado e for depositando o valor em fundo imobiliário, você já vai remunerando e já vai comprando, aumentando sua base de cotas. Se você comparar o prazo que você ia pagar o imóvel, quando chegar lá, você ia ter um valor bem maior em fundo imobiliário por conta disso, porque o dinheiro já vai você já vai recebendo aluguel previamente e já vai transformando isso em novas cotas. Tá certo. Obrigada. Então, assim, dada a experiência que eu tenho, de muito tempo fazendo isso e fazendo conta, que você vai receber muito mais com os proventos dos fundos imobiliários, sabe? Mas é aquele negócio. Vamos estudar o caso direitinho, quanto que vale o imóvel, quanto você tem que gastar de reforma, para você acertar agora, sabe? Para você realmente... porque é uma grana boa que você está apostando para te dar uma tranquilidade, né, como a renda extra, né, de aposentadoria e tal. Então, não dá para tomar a decisão de um dia para a noite, mas se você estudar essa tese aqui de fundo imobiliário com carinho, você vai ver que acho que vai te dar um resultado muito melhor. Eu tenho alguns clientes que tinham uma carteira de imóveis e que migraram assim, 80% para fundo imobiliário e estão muito mais felizes hoje. Tá? Triplicaram o valor da renda e dividido por 3 o valor das preocupações.
Eu acho que vai dar até mais segurança, né? A insegurança que dá é na oscilação do preço da cota, que você vai sentir agora, começar a comprar, coloquei R$200, tem 190, foi para 200, baixou para... Só que os proventos, você vai ganhar a segurança mês a mês de que todo mês vai cair na sua conta ali sem muita dor de cabeça. Livre de imposto de renda, pelo menos até agora, né? Tá bom, então, Rafael. Obrigada. De nada. Então, vamos acompanhar esse caso aí, porque vai ser legal para todo mundo. Tá certo. Fazer essa comparação e ganhar confiança, tá? Pra você ter ideia, eu tenho um cliente que já tem R$1 milhão em fundo imobiliário, que ele recebe 10 mil por mês, sabe? É 10 mil de renda passiva, está satisfeito, ele já aceitou as oscilações positivas e negativas, né? Mas está bem satisfeito. E naquele gráfico que eu mostrei para vocês hoje, no longo do tempo, o fundo imobiliário, ele tem a linha ali do fundo imobiliário que está acima do CDI, ela é acima da inflação e acima do CDI. Por quê? Porque os contratos de fundo imobiliário são todos reajustados pela inflação. E, por exemplo, com a Ambev, com a Volkswagen e tal, não é igual, por exemplo, eu tinha cliente que tem, na pandemia, né, tinha lá um índice de ajuste pela inflação, mas o cara falou assim, olha, eu tive que fechar minha padaria, fechei o meu salão, não posso pagar, aí, em vez de reajustar, ainda reduziu o valor do aluguel. Sabe? Então, nos fundos imobiliários é uma coisa que não acontece. Então, como o fundo imobiliário ele tem uma garantia de renda acima da inflação, porque os aluguéis têm um reajuste de preço todo ano, você consegue ver as cotas realmente subindo com uma rentabilidade bem positiva ao longo do tempo. Beleza? Então, olha só, a gente ia falar da Avenue hoje, como anotei essas dúvidas aqui, eu achei que esse debate ia ser bem importante aqui, bem assim, digno de não falar agora dos investimentos internacionais, também por causa do cenário, como eu expliquei lá atrás, o cenário está conturbado, a gente vai fazer investimentos internacionais porque a gente tem que garantir um patrimônio fora do Brasil, então a gente vai mandar regularmente dinheiro para lá, mas vamos fazer investimentos, por exemplo, em treasuries americanas, que é mais para segurar a grana lá. Então, para a semana que vem, a gente vai fazer o investimento na Avenue. Então, tem que entrar lá na Avenue, abre a conta. Quem quiser também pode pegar o link do Thiago e para o Thiago ser assessor tanto na Avenue quanto na XP, que ele pode fazer isso, né? Se tiver alguma dúvida operacional, ele resolve. E aí, como é que na Avenue você tem lá o negócio lá, fazer uma transferência, fazer uma TED. Então, aí você pega os dados bancários lá, que a Avenue, não sei se você sabe, foi comprada agora pelo Itaú. Então, quem tem conta na XP, né? A XP foi comprada pelo Itaú e a Avenue foi comprada também pelo Itaú. Então, eu que tenho conta no Itaú, tenho conta na XP, tenho conta na Avenue, tudo virou Itaú. Então, assim, é uma coisa que é confiável, tá? Não precisa ter desconfiança em relação a isso. Inclusive, TED entre o XP e o Itaú não está cobrando. Eu fiz, não teve taxa. Legal, bacana. Eu fiz para testar, porque o pessoal me perguntou, na XP também tem uma conta digital. Então, de qualquer banco, você pode fazer um Pix, né? Por exemplo, do Itaú ou do Banco do Brasil, pode fazer um Pix gratuito para a conta digital da XP, e da XP você transfere da conta banco para a conta investimentos também com custo zero. Então, dá para fazer isso também. E na Avenue é diferente, tá? Você vai fazer um Pix tem lá, Banco Berks, CPF e tal, pode fazer, tá? Pode confiar, porque os depósitos são identificados pelo seu CPF do remetente e o dinheiro cai na sua... Você fez um Pix para lá, em 10 minutos está na sua conta o dinheiro, tá? Pode confiar que vai dar certo. Que aí, semana que vem, eu vou explorar um pouquinho uma carteira internacional, por mais que a gente não vá fazer tudo agora, mas vou falar que quando a gente sai do mercado brasileiro para o mercado internacional, parece assim, vamos supor que você estava dentro de uma caverna e saiu num mundo completamente gigante, diferente, né? O Brasil é 0,8% do que é o mercado global de investimentos. Então, as teses de investimentos multiplicam várias vezes lá nos Estados Unidos. A gente vai falar das teses americanas, dos equivalentes a fundo imobiliário, do urânio, ouro, prata, fundos de tecnologia, small caps nos Estados Unidos, large caps, as empresas mais tradicionais.
as empresas mais pagadoras de dividendos no mundo, as empresas que mais crescem no mundo, os setores, né, de saúde americano, são as empresas que a gente está no nosso dia a dia, né? Johnson, Merck, sem falar nas de tecnologia, né? Google, Facebook, Twitter, etc. Sabe? Então, é um mercado muito grande e eu vou começar a falar desse mercado. Inclusive, uma das operações que eu estou fazendo agora, que é um pouquinho mais complicado, que por exemplo, tem lá o ETF que segue o Nasdaq. Na Avenue, não dá para fazer opções, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço numa corretora americana que chama Tasteworks. Mas na Avenue tem, por exemplo, ETFs que é o inverso do Nasdaq, ou seja, se o Nasdaq sobe, ele desce, se o Nasdaq desce, ele sobe. Então, dá para fazer também esse tipo de investimento que é o inverso de um índice de referência. Vamos tentar abordar esses assuntos aí na aula que vem. Eu vou passar para vocês vários PDFs do que seria uma carteira global de investimentos, mas, como eu falei, agora 80%, 90% da grana, nesse momento, a gente vai colocar em Treasury americana porque o cenário está realmente bem conturbado. Beleza? Eu acho que por hoje foi. Hoje é dia 26. Eu lembro que o pessoal o pessoal que fechou a mentoria, fechou mais ou menos nessa época, do mês passado, do dia 20, mais ou menos. Eu sei que cada um foi um dia diferente, mas vejam, esse já fez 30 dias, que hoje seria dia de segunda parcela, né? Eu tenho que fazer aqui a minha cobrança. Minha cobrança, né? Minha cobrança. Então, eu acho que hoje porque cada um pagou num dia diferente, mas foi mais ou menos essa época que 30 dias depois vai lá e faz lá a Gabi já mandou, a Maria também. Então, conto com vocês aí, porque preciso fazer meus investimentos também. Dinheiro parado com a gente não rende nada, né? Pois exatamente. Pois é. Tá rendendo no meu bolso aqui, ó. Pois você tá ganhando aí, ó, 110 CDI, ganhando 110 CDI, né? Pô, paga depois, né? Pô, vai rendendo alguma coisa aí. Ai. Rafa. Oi. Ali eu fui, porque eu consegui organizar toda a minha conta final de semana. Eu fui procurar a Capitânia, e aquele título que você tinha colocado... Tá fechado, né? Tá fechado. Tá. Por quê? Isso é bem normal, tá? Então, eu tô passando aqui o slide, eu tô procurando ver se tem aqui nessa apresentação, se tem aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Não tem nessa aqui, mas vou falar de outra coisa aqui rapidinho. Gabi, vou te responder, tá? Como eu abri esse aqui, deixa eu aproveitar e mostrar isso aqui. Edu, você vê, ó, no caso dos fundos imobiliários, em relação ao valor do imóvel, você não fica para trás, tá? Você não fica para trás. Por quê? Porque dentro dos fundos imobiliários tem imóveis. Aqui, ó, shopping center, galpões logísticos, tá? Então, a valorização do imóvel, aqui, ó, um fundo de galpões logísticos, aqui a gente vai falar sobre isso depois, ó, é um fundo que tem todos esses galpões estão dentro de um fundo imobiliário. Tem lá Ambev, Copobras, Hering, Santa Cruz, sabe? Então, os imóveis, o fundo imobiliário, ele acompanha mais ou menos o valor dos imóveis. Só que são imóveis mais gabaritados do que, às vezes, um apartamento, tá? Então, você não fica atrás da variação de preço de imóvel dentro do fundo imobiliário. Gabi, é o seguinte, os fundos de investimentos, ele tem lá, por exemplo, a Capitânia, a Oeste, eles são assets. E eles mesmos colocam para eles mesmo uma capacidade de gestão do fundo. Se o fundo chegar a 1,5 bi de patrimônio, a gente fecha para captação. Sabe? Então, é normal, daqui a pouco ele abre outro. Então, aquele está fechado porque chegou num volume que eles acham que já... Eu acho que o Capitânia estava perto de 1,5 bi de patrimônio, sabe, de fundo. Então, mas não tem problema, a gente passa para o outro. Tanto para o Trend TI, para o Ester. Tá? Realmente, eu fui fazer sábado com o cliente e no sábado ele estava fechado e hoje também estava fechado.
Então, a gente tem o Trend DI. Eu vou passar uma relaçãozinha aqui de fundos, tá? No WhatsApp, mas pode ir no Trend DI, pode ir no Sparta, que está aberto, e no Ester, que também é liquidez agora D0, tá? O Ester eu consegui. Tá, beleza. Então você pode fazer nos outros, é normal. Quem tem e fechou, não tem problema, a gente vai ficar lá, só não é permitido novas aplicações, mas vai ficar rendendo como estava rendendo antes. E o Trend DI, eu vou mandar uma foto lá no grupo para você, de como ele apareceu para mim. Ele deu assim, ó, segundo diretrizes da Ambima, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades. Aí tipo, não aparece dado nenhum. Você viu direitinho se estava exatamente Trend DI simples? Deixa eu ver. Eu tirei foto dele. Simples. É isso mesmo, né? Então, mas é isso mesmo. Talvez, porque esse fundo é mais antigo, mas é que ele pode ter fechado e aberto outro, e é normal. Nos primeiros 6 meses ele não vai... Mas a gente sabe que ele está dando mais de 100% CDI. Tá? Mas aí eu posso investir mesmo assim? Pode investir. Pode investir tranquilamente. Tá. Eu fiquei com medo, daí eu não fiz nada. Não, pode pegar confiança que vai dar certo. É só certificar realmente, porque o Trend, ele tem muitos, porque Trend é uma asset, né? Inclusive do grupo XP também. Então, tem que só verificar o nome direitinho para você não errar ali. Nessa relação que eu vou passar aqui agora no grupo, o Trend não está aqui neles, mas tem outros que vai dar para você fazer tranquilamente, tá? Eu vou passar agora aí na... Cadê aqui? P2. Já passei aqui, ó. Tem uma relaçãozinha de fundo. O BNP, que eu não tinha falado, mas ele é a mesma característica do Trend, também, ó, liquidez D0. Aí depois o Capitânia, que está fechado, no lugar do Capitânia, a gente pode usar o Ester, que a gente já foi falado. E os outros dois de baixo, ele tem liquidez de 31 e 60. Então, é para quem já fez um capital já mais robusto por fluxo de caixa, para resgatar rapidamente, depois pode passar para esses fundos aqui. Tá? Aí tenta fazer o fundo imobiliário, o tesouro direto, para ir entendendo das rentabilidades e das variações de preço que acontece aí ao longo do tempo. Beleza? Então tá, show de bola, gente. Então, anotem suas dúvidas, mandem no grupo e até segunda-feira que vem. Até mais. Obrigado, viu, Rafael? Valeu, abração. Bom descanso a todos. Até mais. Tchau, tchau.